Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Quarta-feira, dia de mais uma live, como sempre, aqui no canal Canaril Santos Costa, lives diárias, sempre iniciarem entre as 19 e as 20 horas. Sempre com temas relevantes que tenham a ver com aquilo que nós todos acabamos por ter em comum, ou seja, a paixão pelos passarinhos. Vamos aguardar aqui um bocadinho para que os amigos comecem a ser notificados pelo YouTube. De mentirinha cheguei, de mentirinha hoje é o primeiro. Olá amigo, como está? Tudo bem? E então vamos aqui aguardar um bocadinho para que os amigos comecem a receber as notificações por parte do YouTube a indicar que a live está a iniciar. Hoje temos aqui um tema bastante relevante, principalmente no momento para os criadores aqui do Hemisfério Norte, será também bastante relevante para os amigos criadores do Hemisfério Sul, quando a época da muda se iniciar lá. Problemas durante a muda da pena. É um tema que eu hoje quero aqui falar um bocadinho com vocês. Gostaria que vocês dissessem que tipo de problemas normalmente se confrontam no decorrer da muda da pena, os problemas mais comuns com que vocês se deparam, ou problemas que poderão estar a se deparar agora e que têm alguma dificuldade para tentar retificar a situação. Eu aqui também durante a live também irei falar aqui um pouco sobre os principais problemas que normalmente ocorrem durante a muda da pena, ok? Meus amigos, para quem ainda não for subscrito no canal, como eu não posso deixar passar sempre esta informação, vocês sabem, subscreva. Ainda temos aqui cerca de 21 visualizadores das lives e dos vídeos colocados aqui no canal que ainda não são subscritos no canal. É totalmente gratuito, meus amigos, basta terem uma conta Gmail e depois no YouTube procurarem por Canaril Santos Costa, subscrever o canal, aproveitem e deixem logo o vosso like também. Cliquem também no sininho para assim receberem sempre uma notificação sempre que for descarregado um vídeo novo no canal ou sempre que for iniciada uma nova live aqui no canal. Dessa forma também poderão fazer parte desta família, entrando aqui também nos comentários, deixando aqui as vossas opiniões, as vossas dúvidas, as vossas questões. Ok, meus amigos? Aproveitem também os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui novamente a loja Geek, uma loja de animais situada nos Açores, nomeadamente em Ponta Delgada. Portanto, para os amigos açorianos que queiram ter um desconto de 5% sobre os produtos adquiridos para as vossas aves, poderão se dirigir à loja Geek, copiar o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição da live e depois de fazerem as vossas compras e ser apresentado o preço final das mesmas, basta dizerem que vem da parte do Canaril Santos Costa, apresentar o código promocional e vá lá, têm logo direito a 5% de desconto. Ok, meus amigos? Aurélio Dias, cheguei. Olá, meu amigo, como está? Tudo bem? Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? De mentirinha, estou com uma ave que acredito estar com fumo no bico, peguei do antigo criador e está feio. Pronto, amigo, é a tal situação que nós já tínhamos falado, é a tal situação das suposições. Como eu lhe disse, o normal para curar fungos normalmente é a nistatina e o fungizone. Na impossibilidade e o ideal seria sempre o amigo poder falar com o médico veterinário e que ele fizesse uma extração oral da saliva da ave para tentar perceber se efetivamente a mesma sofre de fungos ou não. De outra forma, e não tendo essa possibilidade, é aplicar a nistatina ou então o fungizone. Normalmente são os dois produtos indicados pelos veterinários sempre que existem problemas de fungos nas nossas aves, ok, meu amigo? De mentirinha, muda aqui geralmente é fungo e problema respiratório, é normal. O Brasil tem níveis de umidade muito superiores a Portugal na altura da muda, mesmo que a muda aqui em Portugal dá-se no inverno, peço desculpa, a muda aqui em Portugal dá-se no verão, em que os níveis de umidade normalmente são muito baixos e os níveis de temperatura é que são muito altos. Portanto, nós acabamos por não ter muitos dos problemas com que os criadores brasileiros se deparam na altura da muda, não é? Na altura da muda, lá está a decorrer o inverno e então é normal com níveis de umidade, chuva e níveis de umidade muito altos, que exista sempre aqui um problema, ou seja, mais complicado de resolver do que nós propriamente aqui na Europa. É tentar ter um desumidificador no canaril, tentar da melhor forma tentar controlar a temperatura,
para que esteja uma temperatura amena, para evitar esse tipo de problemas. De mentirinha me recomendaram iodo 2% para os fungos, amigo. Eu desconheço que o iodo consiga ter algum resultado para os fungos. Não vou dizer que não, porque desconheço, amigo. Não sei. Não sei se existe aqui algum amigo que tenha mais experiência com a utilização do iodo para combater fungos. De mentirinha, e ano que vem vou entrar com o manejo de Ivomec após muda e antes da reprodução. Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? De mentirinha, para os filhotes vou tentar dar aquele que você indicou, que esqueci o nome, é o Fungizone, amigo, ok? Fungizone, ou isso, ou a nistatina. Normalmente são os dois produtos usados para tratamento de fungos. Nuno Duarte, boa tarde, amigos. Olá, Nuno, como estás? Tudo bem? Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde, amigo. Como está? Tudo bem? De mentirinha, o bico parece um mutante. Nuno Duarte, amigo de mentirinha, está cheio de azar no início da criação. É verdade, é verdade. De mentirinha, vou-te mandar no Face depois. Ok, amigo. Eu sou azarado, meu amigo. Canaril Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Francisco Bento, boa tarde, amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Hilário Moreira, eu na altura da muda, uma das grandes preocupações que eu tenho é estar quase sempre a ver se as penas ficam encravadas dentro da pele e depois poderão ganhar quistos. Sim, esse é um problema normalíssimo que acontece, principalmente nas aves de pena farta, ou seja, com muita quantidade de pena. Não quer dizer que não aconteça nas aves de pena justa, mas acontece com uma menor porcentagem. Mas sim, para quem cria glosters, como é aqui o caso do Hilário, é um problema que temos que estar sempre atentos, infelizmente. Por vezes, nem todas as penas conseguem furar a epiderme para virem cá para fora, as penas novas que nascem para substituir as antigas, e depois ficam ali debaixo da epiderme, elas continuam a desenvolver-se, mesmo debaixo da pele, e depois acabam por enrolar, começam ali a ganhar impurezas, sebo e tudo mais, e depois acabam por formar quistes. É um problema que principalmente os criadores que criam raças de pena farta, de muita quantidade de pena, se deparam. Nuno Duarte, sim, a tintura de iodo ajuda bastante pelo que já vi, mas acredito que não seja o melhor para a ave, já que arde. Ok, está aqui o Nuno a dizer que tem conhecimento da situação. De mentirinha, sabendo disso, dentro do azar tem que buscar um pouco de sorte. Exatamente, amigo, tem que se ver sempre o copo meio cheio e não o copo meio vazio. É mesmo por aí, meu amigo. E então, relativamente aqui à muda, eu tenho aqui um pequeno texto, vou falando aqui um bocadinho, depois vou vendo aqui os comentários. Vocês já sabem mais ou menos a dinâmica aqui das lives, para eu também não estar aqui a gastar latim sem me calar, basicamente, não é? E então vou falando aqui um bocadinho, vou falando desde quais as causas, desenvolver um bocadinho as causas e depois também dizer qual é que é o tipo de tratamento ou forma de evitar essas situações, ok? Portanto, durante a muda da pena, as aves podem enfrentar diversos problemas, sendo os mais comuns a dificuldade de crescimento das penas, a queda das penas sem substituição por penas novas, ou seja, a chamada muda encroada, e um período de muda prolongado. Uma alimentação inadequada, deficiências nutricionais e stress são fatores que podem agravar esses problemas. É um processo que exige muito das aves, sendo fundamental a ajuda e observação por parte do criador para que estes problemas não ocorram. Relativamente à muda encroada, o que é a muda encroada? As penas caem, ou seja, as penas velhas caem, mas não são substituídas por penas novas. O que é que irá resultar daí? Irá resultar falhas na plumagem, ou seja, ficamos com algumas zonas do corpo das aves sem penas, ou seja, não houve uma substituição de plumagem. Esta situação pode ocorrer devido a uma dieta desbalanceada. É extremamente importante durante a muda proporcionarmos às aves uma dieta balanceada com os nutrientes necessários para ajudar as aves a passarem por este processo. Ou seja, se nós não colocarmos uma alimentação variada e rica à disposição das aves, se não fizermos uma suplementação, seja na água de beber, seja misturada nas papas, as aves, durante a muda da pena, como o organismo está predisposto apenas para aquilo, mas se o organismo não encontrar os nutrientes necessários para que a ave consiga fazer uma boa muda da pena,
a ave irá-se ressentir de diversas formas, sendo uma delas esta situação, a muda encroada. Mais uma vez refiro, muda encroada é quando uma ave fica com aberturas, ou seja, falta de plumagem em alguma zona do seu corpo. Okay? Período de muda prolongado é outra situação que ocorre. Nós sabemos que normalmente a muda da pena numa ave demora entre 4 a 6, 7 semanas, ou seja, um mês a um mês e meio, na pior das hipóteses 2 meses, para considerarmos que é uma muda normal. Okay? Se passar mais que os 2 meses, já estamos a falar numa muda de pena prolongada. Okay? A muda pode levar mais tempo do que o esperado, deixando a ave debilitada por mais tempo. Esta situação pode ocorrer devido a vários fatores, entre os quais a presença de muitas aves numa voadeira, provocando confrontos, ao deixarmos macho e fêmea juntos na fase da muda, os choques de luz, por exemplo, ligando e desligando a luz artificial várias vezes ao dia, etc. Portanto, temos aqui 3 dos principais pontos que podem provocar um período de muda prolongado. Temos aqui a presença de muitas aves numa voadeira, já temos falado várias vezes, de que o ideal é termos, por exemplo, numa voadeira de 1 metro, 1,20 m, cerca de entre 6 a 8 espécimes no máximo, para evitar lutas, para evitar falta de espaço para as aves se poderem exercitar, etc. Okay? Portanto, uma grande densidade populacional é sempre prejudicial, tendo em consideração o espaço, é sempre prejudicial para a muda das aves. As aves estiverem a lutar e tudo mais, nos machos os níveis de testosterona ficam lá em cima, e o organismo que só devia estar a preocupar a 100% para aquele objetivo, que é a muda da pena, vai se preocupar com outras coisas e a muda da pena é normal que se prolongue mais um bocadinho. Depois, o que é que aqui temos? Se deixarmos macho e fêmea juntos, o que é que vai acontecer? A nível hormonal vão haver alterações, porque os machos poderão continuar com o cio, continuar a cantar desalmadamente por feira fêmea e ter vontade de continuar a criar. As fêmeas, os níveis de progesterona mantêm-se elevados, com vontade de ser galada, e isso irá provocar com que a muda da pena também se prolongue para além daquelas 4 a 6 semanas. Okay? Onde é que eu estava? Portanto, e depois temos a situação da luz. Imaginemos que temos a luz, temos as aves numa cozinha, numa marquise, numa varanda, em que frequentemente durante o dia e principalmente durante a noite as pessoas lá vão. Acende a luz, desliga a luz, acende a luz, desliga a luz, acende a luz, desliga a luz. Isso provoca um stress enorme nas aves, meus amigos. E as aves que estejam no período da muda vão se ressentir. Até poderá mesmo acontecer aves que estão na época de criação, por exemplo, entrarem na fase da muda devido à luz estar constantemente a ser acesa e apagada. Portanto, temos que ter uma especial atenção de, ou bem que mantemos a luz acesa, ou bem que mantemos a luz apagada. Não estar constantemente a ligar e a desligar a luz, porque isso causa stress na ave e vai, a médio prazo, vai também prejudicar uma boa muda de pena. Ok? Ora, deixem-me lá ver onde é que eu estava. Nuno Duarte, é isso, amigo de mentirinha, pensamento positivo. Canaril Magalhães, a mim tem sido mais a administração do corante. No início estava a correr mal devido à pena alaranjada por estar a colorir pouco. Coisas de principiante. Então, amigo, até um amigo queria, qual é que é a raça que o amigo queria? Para estar a colorar, é que é mosaicos, é vermelhos, é intenso, é o que é que o amigo queria? E também que tipo de colorante está a usar. Se está a usar cantaxantina pura, se está a usar outro tipo de produto para pigmentar. Rui Rocha, mas é iodo a 2%, é bastante diluído em água. Ok, ok. Eu não tenho conhecimento dessa situação, pronto, os amigos estão aqui a falar, lá está, nós não sabemos tudo, estamos sempre a aprender. Não sabia que o iodo conseguia combater fungos também, pronto, está aqui mais uma dica. E sim, acredito que o iodo a 2% esteja de tal forma diluído que se calhar nem vai assim arder muito na ave, mas eu desconheço totalmente, sou completamente leigo relativamente a essa situação. De mentirinha, Nuno, o bico parece um monstro, nunca vi aquilo. Nuno Duarte, boa tarde, amigo Rui Rocha, boas, Nuno. Nuno Duarte, de mentirinha, espero que melhore rápido. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos historiadores. Olá, Paulo, como estás? Tudo bem? Estás melhor?
Depois de ontem que estavas um bocadinho acelerado, hoje está tudo melhor, Paulo. Rui Rocha, boa tarde, Paulo, está melhor. Nuno Duarte, boa tarde, Paulo, já estás a 200%. É isto, estão a ver, meus amigos, é isto que dá prazer aqui ver. É esta tipo quase que irmandade que se vai aqui criando. E estamos a falar de pessoas que nem se conhecem fisicamente. Eu, por acaso, já em conversas anteriores com o Nuno, fiquei a saber que o Nuno, por exemplo, não conhece pessoalmente o Paulo Palmeiro. E, no entanto, nós vemos esta cumplicidade. Estão a ver, meus amigos? É isto é que eu gosto de chamar de família. É esta irmandade que aqui se cria mesmo sem as pessoas se conhecerem fisicamente. Isto é top. Canareu Magalhães, Arlequim português. Pois, o amigo depois foi logo para uma raça complicadíssima, não é? Porque o Arlequim português tem muito que se lhe diga, não é igual a pigmentar um vermelho normal, um vermelho nevado, ou um vermelho intenso, ou por aí fora, não é? É muito complicado. Mas pronto, é como o meu amigo diz, erros de principiante, desde que não sejam muito graves, acabam por ser importantes. Desde que nós vejamos o copo meio cheio. Porque aquilo que o amigo este ano está a fazer e que não lhe está a correr bem, certamente para o ano já não o fará e irá alterar a sua forma de manuseio e, quase certeza absoluta, para melhor. Portanto, é uma fase de aprendizagem, é como tudo na vida. Portanto, temos que ser positivos e pensar que para o ano a coisa irá correr melhor, ou se calhar até já no decorrer desta muda, com passarinhos que tenham nascido a posteriori, que se calhar o amigo já está ali a encaixar na forma certa de fazer as coisas e se calhar já está a encarrilhar caminho no sentido certo, não é? Faz parte, meu amigo, faz parte. Portanto, depois também o que é que temos aqui? Plumagens fracas e disformes. Ou seja, as novas penas podem crescer fracas, com manchas ou com um aspecto diferente do normal. Esta situação poderá ocorrer devido a uma alimentação e suplementação desbalanceadas ou devido ainda a maus cruzamentos de casais, não tendo em consideração a estrutura da pena. Se nós não aplicarmos uma dieta balanceada às aves no decorrer da muda, é normal que as penas nasçam mais fracas, que se partam com muita facilidade, etc. Isto é a mesma coisa do que se nós plantarmos uma árvore, mas não colocarmos água e os nutrientes necessários para aquela árvorezinha começar-se a desenvolver. É normal. Quem diz uma árvore diz uns legumes, uns espinafres, umas coisas quaisquer. É normal que a médio e longo prazo, tanto a árvore ou os legumes acabem por morrer, porque não colocamos à sua disposição os nutrientes necessários para a planta se desenvolver. Com as penas é exatamente a mesma coisa. Os próprios canúculos da pena vão absorver os nutrientes necessários para a pena ficar forte, grande, vigorosa, vistosa, bonita. Se nós não proporcionarmos estes nutrientes às aves, é normal que as penas nasçam mais fracas, que se partam com muita facilidade, okay? Sejam baças e por aí vai. Stress é extremamente importante. A troca de penas pode ser um processo estressante para a ave, que pode apresentar mudanças de comportamento. A presença de predadores e muita movimentação de pessoas no aviário, por exemplo, são normalmente algumas das causas para o stress nas aves. Ou seja, também a superpopulação de uma voadeira. Lá voltamos ao mesmo tema. Ou seja, qualquer situação anómala à ave que seja diferenciada do cotidiano diário que a ave tem, pode fazer a ave entrar em stress. E a ave entrando em stress, lá está mais uma vez, estamos a direcionar a função do organismo naquela fase, que é preocupar-se a 100% com a muda, estamos a direcioná-lo para outra preocupação. Neste caso, uma situação de stress. Por exemplo, se tivermos um gato que vai constantemente ao canaril e que se aproxima muito das gaiolas, as aves estão mais sensíveis na altura da muda. Coisa mais normal que a ave stress, por muito que já esteja habituada a ver o gato ali a passar. Se nas janelas é normal haver ali uma ave de rapina ou até um gaio ou outra situação qualquer, as aves vão se estressar por muito protegidas que estejam com grades, redes mosquiteiras e tudo mais. Se houver pessoas na altura da muda da pena constantemente a andar de um lado para o outro, é normal que as aves estressem. Eu tenho um especial cuidado de quando preparo as minhas aves para as posições, eu gosto de trazer, gosto que os meus putos estejam aqui comigo no canaril e que andem a brincar, deixo-os mesmo à vontade, aos gritos, aos saltos, a correr. Porquê?
porque é uma forma de treinar as aves, para as aves, quando chegarem à exposição, não estranharem toda aquela movimentação que existe num evento dessa magnitude. Portanto, vamos ter a malta da organização que está constantemente a trocar água, a trocar comida, a andar de um lado para o outro. Vamos ter a deslocação das gaiolas por parte da malta da organização, dos expositores da exposição para as mesas de julgamento dos juízos. Depois, quando a exposição abre ao público, antes de abrir, normalmente vão criancinhas da escola ver os passarinhos, portanto é normal que gostem de mexer na gaiola, por muito que lhes digam que não o façam. Quando a exposição abre, é normal haver centenas e centenas, se não milhares, consoante a exposição, de pessoas a andarem ali à volta das gaiolas onde as aves estão. Portanto, é ideal que as aves estejam bem treinadas para não se ressentirem. Já na altura da muda da pena, eu faço exatamente o inverso. Sempre que os meus filhos vêm comigo aqui para o Canaril para me ajudar, é para estarem calmos. Vêm com um propósito, que é ajudar, e não podem andar aos saltos, aos gritos, nem nada. É um ambiente o mais calmo e tranquilo possível. Ok? Aumento da suscetibilidade a doenças. Durante a muda, as aves ficam mais vulneráveis a doenças devido ao gasto energético e nutricional. Como o organismo está totalmente focado no processo de muda de pena, por vezes as defesas das aves ficam um pouco em baixo, permitindo a entrada de micro-organismos nocivos para a saúde destas. Já falámos também sobre esta situação em algumas lives. O organismo está, e o próprio sistema imunitário, está todo direcionado para a muda da pena. Ou seja, se ele se ver obrigado a largar aquele ênfase, aquela ideia, aquela matriz, para se proteger de micro-organismos nocivos, é normal que não responda da mesma forma. Porque a ave, durante o processo da muda da pena, exige muito do seu próprio organismo, consome muitos nutrientes, consome muita massa corporal, muita massa gordurosa, e então o organismo tem que estar focado para ali. E por vezes poderá acontecer, se a ave se deparar com um micro-organismo nocivo, que entre no seu organismo, que a ave se vá mais abaixo. Okay? Portanto, teremos que ter um especial cuidado durante a muda da pena para evitar que as nossas aves fiquem doentes. Okay? Deixem-me lá ver aqui mais uma vez os comentários. Nuno Duarte, este vai ser um tema interessante para mim, um tema pouco falado, onde tenho alguma curiosidade. Excelente amigo, qualquer dúvida, qualquer questão, coloca aí para tanto eu como aqui os amigos debatermos aqui um bocadinho, está bem? Canaril Magalhães é de onde? Paulo Palmeiro, boas amigo Nuno Duarte, estou a 300%. Boa, top amigo. Estou top, amigo Rui Rocha. António Correia, o amigo Canaril Magalhães cria uma das raças que eu também crio. Espetáculo, ainda por cima. Hein? Cumplicidade, estão a ver? Estão a ver como é que as coisas são? Espetáculo. Ainda ontem estávamos aqui a falar para a eventualidade de virem juntos aqui ao evento do workshop mais o almoço. Falar nisso, meus amigos, temos aqui já 11 pessoas inscritas. Portanto, estamos muito perto das 15. Basta arranjar aqui mais 4 ou 5 pessoas e vamos pensar numa data, ok, meus amigos? Nuno Duarte, ainda não conheço o Paulo, mas é só até ao dia do almoço. Lá está, top. Não, é fixe, é muito fixe ver esta cumplicidade que existe aqui nos comentários. Eu tenho todo o prazer em estar a ler aqui os comentários exatamente por causa disso. E gosto sobremaneira de ver esta cumplicidade que existe aqui entre os amigos criadores. Parece que já lidam no dia a dia, não é? Quando na realidade nem fisicamente se conhecem, mas existe aqui uma dinâmica. Portanto, isto é soltar. Canaril Costa, boa tarde a todos. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Rui Rocha, estou à procura de uma fêmea arlequim português para oferecer ao meu pai. Ele tem um macho variegado, mais para o escuro, e queria-lhe oferecer uma fêmea mais para o clarinho. Top, nós sabemos que aqui o amigo Rui Rocha, normalmente, e como boa pessoa que é, dá preferência aos amigos que aqui, normalmente, entram aqui nas lives e comentam e tudo mais. Portanto, é uma questão de falar aí com o amigo Magalhães. Existe sempre a possibilidade do almoço. O amigo Magalhães também disse que em princípio vinha. Portanto, existe sempre essa possibilidade, é uma questão de falarem, troquem contactos privados e tudo mais, falem epá, e vejam se é possível ou não. Top, top, top. Ora, Nuno Duarte, no arlequim português até conheço quem dê corante branco antes e até separar as crias, depois vê o vermelho aos 45 dias. Sim, normalmente o corante começa-se a dar efetivamente aos 45 dias. Existem algumas raças de cor
que o corante começa-se a dar logo de ninho, mas não é o caso do alecrim português. Sim, está correto, 45 dias. O corante branco é uma situação que alguns criadores efetivamente usam, mas eu penso que tem muito a ver com a genética. Se normalmente a genética do alecrim português que está-se a usar, se já tiver uma predisposição genética para apresentar aquele branco giz, são aves que ficam espetaculares. Canelo Magalhães, Rui Rocha, sou do Porto, Rui Rocha, sim. Nuno, parece que nesse dia nós vamos conhecer quase todos que estão aqui diariamente ou quase. Rui Rocha, que pena muito longe, mas pronto, existe a possibilidade, amigo Rui, porque em princípio o amigo Magalhães vem também ao evento, o amigo Magalhães também já disse que estaria na disponibilidade de cá vir. Portanto, é uma questão de falarem, ok? De Mentirinha, pergunta aleatória. O London em forma e postura é igual ao Ágata? Não, amigo, é um bocadinho diferenciado. É um bocadinho diferenciado. Também não lhe sei dizer agora aqui precisamente qual é que é, em termos do standard dos ágatas, são canários de cor. Também não lhe sei dizer quais é que são as qualidades em termos de forma e postura. Mas por aquilo que eu visualizo nas posições, tem uma postura relativamente diferente. Eu julgo que o London tem uma postura um bocadinho mais altiva, um bocadinho à imagem do canário lizard, ok? Rui Rocha, se não estás à procura de uma fêmea XPTO, depois fala comigo que ainda te consigo um desconto. É lá, business, business. Canaril Costa, hoje está complicado para estes lados por causa dos incêndios, o ar está praticamente irrespirável. Oh, amigo, então, tens incêndios aí perto? Já sabes, não é nada de novo que eu te vou dizer, amigo. Primeiro, que corra aí tudo bem com o teu canaril. Eu já tive amigos que tiveram a infelicidade de deflagrarem incêndios muito perto dos canaris e as aves acabaram por morrer por causa da inalação de fumos em excesso. Pá, tenta manter o espaço bem arejado. Em último caso, se tiveres que pegar nas aves todas e meterem 2 ou 3 voadeiras e deslocar as aves para o outro lado, é pá, faz isso. Olha, que tudo corra bem, que os bombeiros e Deus esteja aí do vosso lado, amigo, e que consigam sanar essa situação o quanto antes. É verdade, neste momento os incêndios estão a deflagrar mais no centro e no norte do país. Ainda não estamos a ver aqui aqueles incêndios que também acontecem aqui a sul. Normalmente são sempre mais tardios. Peço desculpa, tenho aqui uma chamada, vou desligar. Mas pronto, amigo, epá, que corra tudo bem, que consigam o quanto antes extinguir aí esse foco de incêndio e que corra tudo bem, tanto contigo com a tua família, mas também com as tuas aves, ok? Ora, deixem lá ver que agora perdi-me aqui. Rui Rocha, depois então falamos. Nuno Duarte, o problema é que desconheço as dúvidas sobre esse problema, a não ser a parte dos quistos. Nuno Duarte, mas não são arlequins meus, só crio lizards. António Correia, aqui para o meu lado também está complicado por causa dos incêndios em Santa Maria da Feira. Pois lá está, a tal zona centro-norte está um bocadinho complicado, meus amigos. E depois sabemos que há ali muitas florestas, existe ali muita florestação e torna-se complicado. Eu normalmente, quando me desloco para cima, a partir do mês de outubro, quando vou às exposições a norte do país, é uma tristeza ver ir pela autoestrada e ver as laterais da autoestrada completamente queimadas, eucaliptos a perder de vista tudo queimado, terrenos todos queimados, é um dilema. Meus amigos, só peço que corra tudo bem, tanto a nível pessoal como a nível da família. É pá, olha, e os passarinhos principalmente, não é pá, pronto, pá, que vos corra tudo bem e que amanhã já possam dizer que já está tudo mais calmo e que não tiveram nem morte nenhum parente, nenhum amigo próximo, nenhum familiar, opá, e dos passarinhos. Um Duarte, ainda bem, Paulo Palmeiro. Canaril Magalhães, tive esse problema de fumos este ano. De fumos, tive esse problema de fumos este ano, mas por incêndio de um vizinho. Chegou a ter mortalidade, amigo, ou não? Conseguiu resolver bem a situação. Eu também aqui também tenho receio. Até agora nunca aconteceu e há muitos anos que não acontece aqui um incêndio, mas como vocês conseguem perceber, eu vim morar aqui para uma zona mais rural. Embora isto esteja minimamente controlado, eu também tenho aqui o terreno praticamente todo limpo. Tenho aqui três sítios de água, 3 pontos de água que estão distribuídos estrategicamente mesmo na eventualidade de acontecer alguma coisa, mas nunca sabemos, né? Nunca sabemos, e tenho aqui muito receio, tanto pela família como pelos passarinhos, e estou sempre a rezar para que não aconteça aqui nada de mal.
Nuno Duarte, hoje os incêndios também já chegaram a Sintra, Mem Martins, pronto, depois, agora daqui para a frente, infelizmente vamos começar a ver também, principalmente, pronto, Sintra, Mem Martins ainda está a norte do Tejo, mas mais dia menos dia vão começar a deflagrar também a sul do Tejo. Já sabemos que isto a todos os anos é igual, ninguém consegue resolver este dilema, é incrível, não percebo. António Serrano, boa tarde a todos. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? Canaril Costa, já tenho o extrator ligado desde as 6 da manhã, continuamente o purificador de ar também, mas está complicadíssimo, vamos ver como corre. Amigo, em último caso, se detectares que está um cheiro muito intenso, sabes que os passarinhos são muito mais sensíveis do que nós humanos, e se tiveres a possibilidade, pede ajuda aí a um ou dois amigos que vivam, ou familiares que vivam aí perto de ti, e mete os passarinhos todos numas gaiolas e tira-os daí. Porque sabemos que não é só a gravidade do incêndio, né? É a inalação de fumos, esse é que é o grande problema. Ainda aqui, salvo erro, o ano passado, um amigo, não vou aqui referir o nome, mas houve uma situação de um amigo que sem querer pegou fogo, mas foi ele sem querer. Já não sei o que é que ele usou, uma ferramenta qualquer, e aquilo pegou um bocadinho de fogo dentro do canaril. E aquele fumo, e depois não sei se era placa sanduíche ou qualquer coisa, aquele fumo tóxico, e foi pouco fumo que ele acabou por extinguir logo aquilo, mas foi o suficiente para lhe matar muitos passarinhos e, mais grave, muitos desses passarinhos que não morreram ficaram tocados e tiveram uma época de criação péssima. Portanto, é preciso ter muito cuidado, meus amigos. António Correia, estou perto do incêndio de Aroca, portanto, também tenha cuidado, amigo. Se houver necessidade, é retirar os pássaros do canaril e metê-los num sítio onde o ar seja mais puro. Nuno Duarte, vamos lá tirar uma suposta dúvida sobre a muda. As aves em muda podem criar febres? Podem, amigo, claro que sim. Claro que sim. É a coisa mais normal. Lá está, estamos a falar de algo que usa o organismo, usa todas as funções orgânicas que a ave tem, todas elas a 100%, para a muda. Ficam focadas nessa situação. Portanto, é normal que, por exemplo, havendo excessos de calor, por exemplo, a ave começa a arfar. A ave não sua, mas começa a arfar. Acaba por ter uma temperatura interna corporal muito alta. E uma temperatura corporal interna muito alta é o quê? É uma febre interior, não é? Se nós não proporcionarmos as condições para tentar baixar a temperatura no local onde ela está, em último caso, se não formos nós com um expressor, um borrifador, que consigamos fazer com que a ave baixe a temperatura interna corporal que tem, estamos a ver uma ave com febre, ok? A mesma coisa pode acontecer ao contrário. Se as temperaturas baixarem de tal forma ali muito próximo do negativo, do 0, -1, -2, -3, e a ave não estiver perfeitamente de saúde, embora aí já não é na altura da muda, não é? Mas poderá acontecer a mesma situação. A ave baixar drasticamente a sua temperatura e entrar num ponto de letargia, em que nós temos que levar a ave para um ambiente mais quente, com uma temperatura mais elevada. Mas sim, pode ocorrer, amigo, claro que sim. Ora, Rui Rocha, Nuno, penso que sim, mas só se criar quistes, penso eu. O que? A situação da febre? Essa parte eu desconheço. Com quistes que ganhar febre, desconheço. Normalmente a febre acontece por qualquer infecção que a ave tenha, por excesso de temperatura. E durante a muda acontece normalmente é por causa disso, é muito devido ao calor. Okay? Agora, relativamente a ter febre por causa dos quistos, não sei, desconheço. Talvez, embora eu pense que os quistos acabam por nem afetar a saúde da ave propriamente dita. Okay? O quisto está ali, até poderá ser incómodo para a ave, mas a ave vive bem com o quisto. Não cria grandes problemas à ave a nível de saúde. Cria problemas à ave a nível físico, ok? Está ali aquele alto que pode ser incómodo consoante a zona onde esteja. Existem quistos que são formados muito junto da cloaca, provavelmente provocam dores à ave quando vai expelir as fezes. Existem quistos nas penas quando a ave voa, provavelmente se a ave tiver o azar de bater com aquela zona onde está o quisto, num peleiro, numa grade, noutra ave, a ave provavelmente vai se aleijar. Quando estica as asas é provável que também doa-lhe ali um bocadinho. Mas tirando isso, a ave vive bastante bem com quistos, só quando é uma grande quantidade de quistos, aí é diferente, não é? Agora se a ave tiver um quisto,
A ave está normal, está bem, não vai adoecer, não vai ter grandes problemas físicos por causa do quisto. Canarinho Magalhães, sim, tive muitos pássaros que foram, outros não ficaram nas melhores condições, pois é a tal situação, porque os passarinhos com inalação de fumos, mesmo sobrevivendo, já não ficam a mesma coisa. Lá está. Os passarinhos, quando inalam o ar, não inalam o ar apenas para os pulmões, inalam também para os sacos aéreos. Ok? E esse é o grande problema relativamente a nós humanos, por exemplo, que só inalamos o ar para os pulmões. Para além de ir contaminar a corrente sanguínea, não é? A inalação do ar para os pulmões vai contaminar também aquela característica que a ave tem, que a define, que é o voar. Portanto, os sacos aéreos vão acabar por ficar também lesionados, por assim dizer, com a inalação desses fumos. Canarinho Magalhães, aves também que estejam mais fracas torna-se mais difícil na muda, exatamente. Bruno Dias, boa tarde amigo Vitória e Criadores. Olá amigo Bruno, como está? Tudo bem? José Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores. Olá amigo Zé Carlos, como está? Seja bem-vindo. Nuno Duarte, acompanhei esse caso, sim, tu sabes quem é, Nuno, acompanhei esse caso desse amigo com as aves do fogo no Canaril, sabes quem é, pronto, exatamente. Cardoso Álvaro, boas pessoal, olá amigo, como está? Seja bem-vindo. Bruno Dias, quando devo dar o complexo B, amigo Vítor? O complexo B deve ser dado com alguma regularidade, ok? O complexo B poderá ser dado na fase da muda uma vez por semana, poderá ser dado na fase das criações também uma vez por semana. Na fase normal, em que termina ali a muda e estamos ali naquela fase do resguardo e depois na fase das posições, também poderá dar uma a duas vezes por semana. Portanto, o complexo B é algo, são vitaminas do complexo B, vitamina B1, vitamina B2, B6, B18 e por aí fora, que poderá ser administrado com regularidade ao longo de todo o ano. Ok, meu amigo? É um aporte vitamínico muito importante e muito relevante para as nossas aves. Rui Rocha, Vitor, é pensamento meu, não prática diária à febre. Afinal, não, já aprendi bastante hoje. Muito obrigado. Eu não estou a dizer que não acontece, meu amigo, ok? Eu é que não tenho conhecimento. É assim, eu crio aqui uma raça que é muito propensa a quistos. Tem que se ter uma grande atenção na forma como se formam os casais em termos de estrutura de pena. E queiramos ou não, como tem uma plumagem muito farta, inevitavelmente, principalmente nas aves mais adultas, a partir do segundo, terceiro ano de vida, acaba sempre por surgir um quisto num sítio ou um quisto noutro sítio, nas costas, nas asas, junto à cloaca. Normalmente são estes pontos mais nevrálgicos onde ocorrem os quistos. E eu vejo as aves normalíssimas. É verdade, também não ando a tirar a temperatura corporal para perceber se a ave tem febre ou não. Mas a ave aparenta estar completamente saudável, sem grandes problemas. Por isso é que eu digo, um quisto deste não se desenvolve e seja muito grande, que de alguma forma dificulta a locomoção da ave ou o voo da ave, ok? E que seja um quisto, que não sejam 5 ou 6 ou 7 quistos no corpo da ave, que acabem por limitar fisicamente a ave, não faz problema nenhum à ave. É feio, está ali algo que não é normal, não é? Mas acaba por não fazer grande problema. Um bocadinho como nas pessoas. Eu já tive um quisto sebáceo no joelho, depois acabei por fazer uma cirurgia para o tirar. Era incomodativo, que era mesmo no joelho, por exemplo, quando eu metia de joelhos ou quando raspava com as pernas no chão, era sempre incomodativo. E então acabei por tirar, mas isso nunca fez com que eu tivesse febre ou o que quer que fosse. Pronto, eu parto um bocadinho deste princípio da comparação, não é? E de ver o estado das aves. Agora, não estou a dizer que não queria, não sei, mas eu acho que não. Nuno Duarte, em relação às raças que são mais sujeitas a quistos, qual o melhor a administrar durante a muda? Qual o melhor que é, amigo? Não percebi agora aqui a tua questão. Em relação às raças que são mais sujeitas a quistos, qual o melhor a administrar durante a muda? Referes-te aqui, amigo. Depois já vejo aqui em baixo, ok? Para tentar responder. Pedro Correia, boa tarde a todos. Olá, amigo Pedro, como está? Seja bem-vindo. Nuno Duarte, Vítor, já vi aves que os quistos era pela ave toda e notava-se que a ave estava em sofrimento. Pronto, aí sim. Mas sim, pequenos quistos, a ave não parece apresentar queixas. Pronto, é a tal situação. Pá, vários quistos no corpo vão limitar a ave fisicamente, tanto em termos de locomoção, de andar aos saltinhos
ou de andar a saltar de um para o outro, como em termos de voo. E claro que a ave acaba por ficar lesada relativamente a isso. Depois, se não houver um cuidado extremo do criador em verificar se a ave tem parasitas externos, piolhos e ácaros, os piolhos e os ácaros adoram fixar-se na zona onde estão os quistos. É uma praga, é uma praga. Se não estiver controlado, nós quando sopramos para ver ali onde é que está o quisto debaixo das penas, aquilo está minado de ovos de piolho. Aquilo parece umas poeirazinhas, mas aquilo na realidade são ovos que estão ali agarrados. Porque o piolho tem muita mais facilidade em alimentar-se do sangue numa zona onde está o quisto do que propriamente numa zona normal. E então é ali que se fixam todos, ok? Ora, Bruno Dias. Ok, obrigado pela ajuda, amigo. Outra questão. Hoje juntei os machos todos e reparei que eles andam à luta. Devo pôr os machos sozinhos na sua própria gaiola. Pronto, é uma situação normal. Eu estava aqui a referir aqui na live há bocadinho que esta é uma das situações que pode provocar uma muda da pena prolongada. É o excesso de testosterona que os machos queriam por estarem juntos. O ideal normalmente é, consoante a medida da gaiola onde os colocou, controlar a densidade populacional das aves que lá coloca. Por exemplo, se usar uma gaiola de 1 metro, não ter mais que 6 machos. Depois, essa gaiola deve estar estrategicamente colocada no local mais escuro e calmo possível. Eu normalmente os machos coloco nas divisões de baixo das minhas voadeiras ou das minhas gaiolas de criação, que depois acabo por utilizar também como voadeiras. E então coloco-los ali em baixo, onde a luz que ainda existe no canaril incide menos, para os passarinhos estarem mais calmos. Okay? Para além disso, é como eu estava a dizer, controlo muito a quantidade de indivíduos que coloco por gaiola. Isso é extremamente importante. Se tiver um macho que se pegue relativamente aos outros todos, é agarrar nesse macho e tentar passá-lo para o outro lado, que é o macho alfa, e é aquele que quer mandar em tudo e em todos e vai sempre andar a encontrar razões para guerrear com os outros machos, ok? Eu normalmente estou sempre a fazer essa giga-joga. Se tenho um macho que acaba por ser mais chico esperto, por assim dizer, que os outros, agarro nele e ponho noutra divisão. Normalmente ele acalma logo, porque ele era o alfa numa determinada divisão, vai para outra divisão com outros machos, já lá está o alfa e ele tem tendência a acalmar. Se não acalmar, passo para outra. Se ver que mesmo assim não funciona, isolo e faz a muda sozinho. Ok? É uma questão agora do amigo tentar fazer aqui a giga-joga. Nuno Duarte, referia-me nas aves mais sujeitas a quistos, deve-se dar mais alguma coisa das vitaminas, ou mais aminoácidos, mais cálcios, etc., que o normal. Se fizeres uma pequena cirurgia para retirar o quisto, sim, deves depois submeter a ave durante os dias, os 3, 4, 5 dias seguintes, a uma suplementação maior, ou seja, colocares, por exemplo, num dia vitaminas do complexo B, colocares também, por exemplo, um animastrato, durante 4 a 5 dias fazeres essa suplementação, porque a ave, na cirurgia para retirar o quisto, é normal que perca algum sangue e é normal que fique um bocadinho debelada. É a mesma coisa do que nós irmos fazer uma cirurgia, não é? Nós fazemos uma pequena cirurgia e depois o médico acaba por nos receitar uma dieta diferenciada, acaba por nos receitar se calhar umas vitaminas, para nós recuperarmos ao fim e ao cabo daquela intrusão, porque é uma intrusão, não é? Se fizermos essa pequena cirurgia para retirar o quisto da ave, é exatamente a mesma coisa. Não quer dizer que a ave fica ali a morrer, não. Mas a ave pode ficar um pouco debelada. Portanto, é importante nos dias seguintes a essa cirurgia, à extração do quisto, nós tentarmos ali suplementar um bocadinho a ave para a ave voltar aos índices normais. E se for durante a muda, eu nem aconselho a tirarem quisto durante esta fase. O ideal é esperar pelo término da muda e depois sim aí retirar o quisto. Mais uma vez, o organismo está direcionado para aquele foco, que é a muda. Portanto, se nesta fase nós detectarmos que um passarinho tem um quisto, quanto muito usem aquela técnica de enrolar um fio à volta do quisto para retirar o sangue do quisto, o quisto vai secando, vai morrendo, como não tem irrigação sanguínea, vai secando, vai morrendo e vai acabar por cair. Mas vocês não estão ali a fazer uma cirurgia, ok? Num dias, ok, por acaso tenho aqui um que parece o galo da capoeira. Há sempre, amigo, há sempre um macho alfa. E então o ideal é nós retirarmos esse macho, que é o macho causador dos distúrbios, e tentar passá-lo para o outro lado onde ele deixe de ser o galo da capoeira, como o amigo diz, ok. Se mesmo assim isso não acontecer, é agarrar nesse macho e fazê-lo passar uma muda sozinho. Pronto, é sinal que ele é mesmo conflituoso e vai um bocadinho para a solitária, um bocadinho como na prisão. Ok, eu tenho uma vadeira de 1 metro, pronto. É mais ou menos aqui como as gaiolas que eu aqui uso.
Onde é que eu estava? Ok, vou falar aqui mais um bocadinho. Sangramentos. Já que estamos a falar em sangue, sangramentos. Penas em crescimento são vascularizadas, ou seja, penas em crescimento, os canúnculos têm uma ligação aos vasos sanguíneos da ave, portanto, são irrigados por sangue para crescerem, para se desenvolverem, ok? Um manejo adequado ou fraturas nos canúnculos podem causar sangramentos. Às vezes, quando ao invés de retirarmos a pena pelo canúnculo na sua totalidade, se partimos o canúnculo, por vezes pode haver ali pequenas irrigações de sangue para o exterior. Isso poderá criar alguma debilidade na ave que perde algum do sangue que contém o seu organismo, ok? É fulcral nesta fase evitar excessos populacionais numa mesma voadeira para evitar bicagens. Outra situação que ocorre com frequência nos sangramentos das nossas aves é o excesso populacional ou ter uma ave que tem uma predisposição mais violenta que as restantes e vai andar sempre ali a massacrar aquelas que são mais passivas ou que são mais fracas, vai sempre ali andar a massacrar, ok? Perda de apetite durante a muda. Em alguns casos, as aves podem perder o apetite durante a muda. Mais uma vez, é importante não manter muitos indivíduos numa mesma voadeira, uma vez que as aves mais fracas irão ser sempre agredidas, provocando um isolamento no canto das gaiolas e dessa forma não se alimentando convenientemente. Pronto. Vai um bocadinho de encontro àquilo que eu estava aqui a dizer ao amigo Bruno. Normalmente estas brigas, estas garreias que os alfas, tanto nos machos como nas fêmeas, normalmente provocam, embora as fêmeas são um bocadinho mais passivas, mas também ocorre, faz com que os elementos mais fracos desse bando se isolem, se metam no fundo da gaiola e terem medo de ir aos recipientes onde está a alimentação para se alimentarem. Logo, a dieta vai deixar de ser balanceada nessas aves. Essas aves vão ter um problema a nível de muda. Ok? Portanto, o ideal é retirar a ave alfa que está a criar aquele conflito ali todo para ver se essas aves voltam a sentir-se à vontade e alimentam-se convenientemente para terem uma dieta balanceada durante este processo de muda, ok? Interrupção do canto. Para quem já cria passarinhos já há algum tempo sabe perfeitamente que é a coisa mais normal. Mais uma vez, o organismo direciona-se para aquele foco, muda. E o canto é uma coisa secundária na altura da muda, porque normalmente o canto é usado pelos machos para quê? Para influenciar as fêmeas a aceitarem-nos como parceiro. Na altura da muda não há criações, portanto o organismo automaticamente faz um delete. Acabou a cantoria durante esta fase. Isto não quer dizer que não hajam machos que cantem durante a muda, são machos que são fortes o suficiente para que o organismo esteja direcionado ali para o foco da muda, mas ao mesmo tempo ainda consegue despender algumas energias para a ave continuar a cantar. Mas é a coisa mais usual, quem é leigo na matéria, nós ouvirmos dizer: o meu passarinho, chegamos aqui a julho, agosto, setembro, o meu passarinho cantava tão bem há um mês ou 2 meses atrás, entretanto deixou de cantar. É normal. Entrou na fase da muda. Na fase da muda as aves ficam um pouco mais latentes. Portanto, é normalíssimo. Pronto, vou ver aqui mais uns comentários a seguir. Vou falar um bocadinho sobre as causas dos problemas que eu enumerei, ok? Nuno Duarte, faço essa pergunta porque já ouvi falar que essas aves raças devido à pena precisavam mais de cálcio, por exemplo, que as outras raças não estão sujeitas. Não, não. Eu por aqui não. Eu aplico o cálcio normal que está sempre à disposição. Mais cálcio, não percebo porquê. A pena é feita de queratina, é muito mais importante. Outros tipos de suplementos, claro que o cálcio é importante, não estou a dizer que não se deve dar, não. Eu tenho sempre à disposição, na forma de osso de choco, na forma de grito, pelo menos essas duas formas obrigatoriamente estão sempre presentes. Depois aplico também na papa, cálcio em pó, por vezes aplico cálcio líquido, mas outros minerais são tão ou mais importantes que o cálcio, ok? As aves com o quisto é um problema. Nós sabemos que as penas são feitas de queratina, é um bocadinho como as nossas unhas, ok? Portanto, são feitas de queratina. E existem outros eletrólitos, outros oligoelementos que acabam por ser mais essenciais nessa função do que propriamente o cálcio. Não concordo com essa situação. O cálcio é mais importante a nível da estrutura óssea e não tanto a nível da estrutura da pena, ok?
Paulo Palmeiro, no aparecimento de quistes temos de ter atenção na formação dos casais para tentar não termos o aparecimento de quistes. Eu também sou muito de que sou daqueles criadores daquela vertente que pensa que os quistes são originados por maus cruzamentos a título de estrutura de plumagem. Os quistes não é uma doença, ok? É verdade que as aves com uma maior densidade de plumagem têm também uma maior probabilidade de terem quistos. Mas poderemos evitar essa situação se soubermos formar os casais tendo em atenção a estrutura da pena. Isso é extremamente importante. Agora, uma ave a partir dos 2, 3 anos de idade, por muito que tenha sido descendente de um casal que foi muito bem pensado a título de estrutura de pena, é normal que possa vir a desenvolver quistos. Porque o organismo da ave já não vai funcionar tão bem. Uma ave com 2, 3, 4, 5 anos já não vai funcionar tão bem como um organismo de uma ave nova, não é? Principalmente quando chega à altura da muda da pena. E então, a própria pena numa ave adulta, ali a partir dos 3 anos ou mais, a ave quando tinha, por exemplo, no primeiro ano de vida ou no segundo ano de vida, a ave tinha uma qualidade de pena que era uma pena rija, forte, sedosa, e a ave vai perdendo a qualidade a nível de coloração, a qualidade a nível da estrutura da pena, a pena vai se tornando mais mole, parece que a ave passou de uma ave justa, de pena justa, para uma ave de pena mole. O que é normal, é um envelhecimento do ser vivo, ao fim e ao cabo. Portanto, a plumagem também acaba por ficar um bocadinho mais farfalhuda, mais fraca, portanto acontece, ok? Nuno Duarte, falando em sangue até agora nada mais vi, pronto, top amigo. Isolaste as aves, provavelmente andava ali uma ave que também queria ir ali ao urupígio dessa ave e andava ali a massacrá-la provavelmente. Se não viste mais sangue, e se aquilo tiver a cicatrizar, é pá, excelente. Canelo Magalhães, continuação de boa live, amigos. Obrigado, amigo. Rui Rocha, abraço, amigo Magalhães. Bruno Dias, ontem estive a falar com o meu patrão, que ele também queria canários. Ele disse para eu dar pólen de abelha junto com a papa. Sim, o pólen de abelha, para quem não saiba, é uma proteína animal. Já tive grandes discussões com outros criadores por causa desta história. Porque há criadores que pensam que é uma proteína mineral. Porque dizem, mas o pólen vem das plantas. Sim, o pólen da abelha é completamente diferente, ok? O que é que acontece? Estamos a falar, isto até tem outro termo técnico, nem é bem pólen da abelha que se diz. Agora está-me a faltar aqui o termo. Não, mas é o pólen da abelha, é esse o termo certo. Porque uma coisa é o mel que as abelhas fazem, ok? Outra coisa é o pólen que elas libertam. E o pólen vem do organismo das abelhas. Foi depois da abelha ter extraído o pólen da planta, ter posto uma parte em mel, liberta depois outra parte em pólen. E isso já é uma proteína animal, porque foi processada por um animal, neste caso a abelha, ok? Portanto, é uma proteína riquíssima para os nossos pássaros, até para as pessoas, até para nós. Ajuda no colesterol, ajuda no sangue ficar soltinho. Pá, tem N fatores que eu agora não sei enumerar todos. Eu até penso que tenho aí também 1 ou 2 vídeos aqui no canal a falar sobre as virtudes do pólen da abelha. E sim, eu também costumo dar com alguma frequência, costumo misturar pólen da abelha nas papas que administro aos meus passarinhos. Pá, é uma fonte de proteína riquíssima e nós sabemos que se não for o ovo, praticamente é a única proteína animal que damos, porque depois é tudo praticamente proteína vegetal, não é? E o pólen da abelha é excelente, porque é uma proteína animal muito boa. Virgílio São João, boas tardes, amigos criadores. Olá, amigo Virgílio, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, sim, Bruno Dias, o pólen da abelha faz muito bem aos canários, é uma boa proteína, sem dúvida nenhuma. Bruno Dias, Paulo Palmeiro, obrigado, amanhã já vou comprar. Sim, vocês podem. Existem alguns apicultores que vendem nas redes sociais, normalmente no Facebook, e existem também nos hipermercados, naquelas zonas dietéticas e tudo mais, produtos naturais encontram, ou então em ervanários. Em ervanários também é normalíssimo haver a compra ao pólen da abelha. Depois existe o pólen da abelha que vem em bolinhas. Vocês não apliquem isso assim aos canários, vocês depois têm que migar aquilo com um pilão ou um rolo, miguem aquilo tudo para aquilo ficar em pó. Porque existe o pólen da abelha em grânulos e existe o pólen da abelha em pó.
Se vocês comprarem em grânulos, esmaguem aquilo tudo até aquilo ficar em pó, ok? Nuno Duarte, isso mesmo, isolei as fêmeas mais longe de todos os outros e a ferida está a curar sozinha. Pronto, espetacular, amigo. Nuno Duarte, o pólen está ao valor do ouro, já serve para bastantes tratamentos descobertos há pouco tempo. É verdade, é um facto. Pá, eu também não ponho muito, eu sou capaz de pôr 10 a 15 gramas por quilo de papa, não é muito. E acaba por me dar para algum tempo. Para o palmeiro, o pólen da abelha é a melhor proteína animal. É porque é a mais natural possível que pode haver. Epá, e é riquíssima mesmo. Eu agora não vos sei enumerar, mas vocês pesquisem aqui no canal, ou então vão ao Google, o senhor Google, e ponham pólen de abelha, suas virtudes. E vocês vão encontrar características que nunca mais acabam. Pronto, está aqui o Lar a dizer, não comprem em grão que é muito difícil de desfazer. É. Eu normalmente uso um pilão, tenho aqui um pilão em ferro, em metal, mas também já há muitos anos que eu não compro em grânulos. Eu compro agora sempre em pó, já mesmo por causa disso, porque caí na asneira nas primeiras vezes comprar em grânulos. É assim. Meus amigos, para quem ainda não é subscrito no canal e gosta de assistir a estas lives, subscrevam para poderem depois participar aqui nos comentários, ok, meus amigos? É totalmente gratuito. Deixem também aí o vosso joinha, que também é importante para o canal. Partilhem o canal nas vossas redes sociais. Paulo, tu há bocadinho estavas-me a dizer num grupo qualquer de aves para eu pôr aquilo para partilhar, mas não era da publicação que foi parar a essa página. É mesmo da página. Tudo o que lá entra eu não consigo partilhar. Se fores à minha página Cantinho dos Pássaros ou outras páginas onde eu também partilhei a live em questão, já vês que aparece lá o espacinho a dizer partilhar, ok? Eu ainda tentei andar ali às voltas, mas não, é mesmo da página, que eu depois vi outras publicações e estavam todas assim. Fui ver as mesmas publicações noutras páginas e estavam com a função para partilhar, ok? Portanto, meus amigos, partilhem nas vossas redes sociais as lives que aqui vão sendo feitas. Tá? Extremamente importante para todos. Aqueles que gostam de fazer parte aqui do grupo, os que não gostam, porque são informações e são temas relevantes que, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos debater com algumas destas situações. Então agora, vou falar aqui um bocadinho das causas dos problemas durante a muda da pena. Uma deficiência nutricional. Uma dieta inadequada, especialmente uma dieta baseada apenas em sementes, pode levar à falta de nutrientes essenciais para o crescimento saudável das penas. Uma alimentação e suplementação balanceadas são extremamente importantes nesta fase. Já temos falado variedíssimas vezes. São duas fases fulcrais para a vida das aves. Uma delas é a altura das criações, a outra é a altura da muda da pena. Ok? Portanto, é muito importante durante estas duas fases nós tentarmos colocar à disposição das aves tanto uma alimentação como uma suplementação balanceada, sem grandes exageros, mas também sem grande perda de nutrientes. Se nós colocarmos uma dieta apenas de sementes e água, mesmo que seja fresca todos os dias, trocada todos os dias, a ave não vai ter uma boa muda de pena. Ela vai fazer a muda vai ser efetuada, vai terminar, é um facto. Mas essa ave irá se ressentir lá mais para a frente, nomeadamente quando depois chegar à altura das criações. E depois vamos ter aqui muitos amigos a dizer: a minha ave não está a criar, a minha ave não põe ovos, os ovos não estão galados, o que é que se passa? E depois é extremamente difícil para uma pessoa que queira ajudar e conseguir ir lá atrás, fazer perguntas, até tentar chegar, até ir lá atrás da muda. Como é que foi? Tinha sementes, tinha a mistura sempre disponível e água. Pronto, está aí o problema, meu amigo. Ok? Portanto, deficiência nutricional é uma das coisas que faz com que a ave, para além de não ter uma boa muda da pena, mesmo que exteriormente não se reflita durante a muda, vai se refletir a médio e longo prazo no futuro. Ok? Stress, mudanças bruscas no ambiente, falta de espaço, falta de estímulos ou interação social podem causar stress afetando a muda. Ok? Quando eu falo aqui em interação social e tudo mais, refiro-me também àquelas aves psitacídeos, ou até pets, por exemplo, ok? Por vezes o criador tem o hábito, se calhar agora está na altura da muda da pena, vou deixar o passarinho ali um bocadinho mais afastado. É diferente do que nos canários ou nos exóticos ou na fauna, por exemplo. São aves que afeiçoam-se mais ao dono, são aves que têm uma ligação física diferenciada, mais próxima dos donos.
Portanto, é errado uma pessoa pensar, o meu papagaio, a minha arara, o meu rosicolor, ou por aí fora, está na muda, a minha caturra está na muda, eu vou deixá-la agora ali num canto, só lá vou para trocar a água e a comida. Não. Isso também pode fazer a ave entrar em stress, sentir que está a ser rejeitada e a muda vai ser do pior que pode acontecer, pode ser daquelas mudas prolongadas, etc. Ok? Parasitas. A presença de parasitas externos, sejam piolhos ou ácaros, ou até internos por vezes, pode prejudicar a ave e interferir na muda. Se a ave, quando entrar, o que é que eu faço aqui, por exemplo, para evitar que as minhas aves tenham parasitas externos quando vou entrar no processo de muda? Eu, cada vez que retiro os filhotes aos pais, ali por volta dos 35 dias, a primeira coisa que eu faço é agarrar no filhote uma gota de frontline spray na parte de trás da cabeça do passarinho. Separo os pais, mais para um lado, fêmeas para o outro. Agarro no pai, uma gota de frontline, agarro na mãe, uma gota de frontline. Faço isto em todos os casais que vou desmanchando quando acaba a época de criação. Para os passarinhos chegarem à altura da muda e não terem ali parasitas externos de forma nenhuma. Ok? Relativamente aqui aos parasitas internos, eu não dou nenhum produto. Como vocês sabem, eu sou apologista de mandar analisar as fezes. Este ano se calhar não o vou fazer, mas o que eu tenho feito nos últimos anos é mandar fazer 2 análises. Faço uma análise antes de iniciar as criações e depois fazer a análise depois de terminada a altura das criações. Assim, se for detectado, por exemplo, parasitas internos, vai-me ser indicado um produto próprio para efetuar o tratamento e pronto, fica resolvido. Agora não sou apologista de nesta fase agarrar-se num produto qualquer para parasitas internos e administrar a ave, porque não sabemos efetivamente se a ave tem ou não parasitas internos. Ok? Doenças, infecções bacterianas ou virais podem afetar a saúde geral da ave e comprometer a muda. É a tal situação que eu tinha falado há bocadinho. A ave está focada, o organismo da ave está focado para aquele objetivo, que é ter uma muda o melhor possível, e muitas vezes alguns micro-organismos que possam existir por o dono não limpar com frequência as instalações, não limpar ou trocar com frequência os poleiros, etc. O ar ser muito poluído, tudo isso pode ajudar a desenvolver micro-organismos no aviário, no canaril. E a ave, estando focada, estando ali com todo o seu organismo focado para a muda da pena, poderá ser uma porta aberta para que os micro-organismos entrem no organismo da ave e acabem por fazer a ave ir-se abaixo. Estando a ave já debilitada por estar a passar por esta fase complicada, poderá morrer devido a esses micro-organismos. Okay? Problemas hormonais. Distúrbios hormonais podem afetar o ciclo da muda. Quando eu falo em distúrbios hormonais, o que é que eu quero dizer? É a tal situação de, por vezes, deixar-se machos e fêmeas juntos a fazer a muda. Ou que estejam até muito próximos e que se possam ver. Ok? O que é que vai acontecer? Os machos, se estiverem a fazer uma muda com a fêmea, podem voltar a ter os níveis de testosterona lá em cima, querendo criar, e depois essa maluquice dos machos vai acabar por estimular a progesterona da fêmea para querer ser galada e para querer criar também. É um distúrbio hormonal porque é algo que está a acontecer na fase errada. Estamos na fase da muda, nem os machos podem ter a testosterona muito lá em cima, nem as fêmeas podem ter a progesterona muito lá em cima. As aves têm que estar calmas, pacíficas, não pensar nas poucas vergonhas durante a fase da muda. Okay? Iluminação e temperaturas inadequadas. A falta de iluminação natural adequada ou uma iluminação excessiva, bem como também temperaturas extremas, podem interferir na muda. É a tal situação. Se a ave tiver uma iluminação baixa demais, que nem consegue ver nada, vai interferir na muda de forma negativa. Temos que deixar sempre uma luz que seja a suficiente para a ave conseguir perceber onde está o comedor e onde está o bebedor. O inverso, exatamente a mesma coisa. Se tivermos uma iluminação muito forte durante a muda, ou se andarmos sempre a ligar, desligar, a ligar, desligar a luz, consoante o local onde as aves estejam, isso vai interferir também negativamente na muda. A mesma coisa relativamente às temperaturas. Normalmente o calor até é bom para a muda da pena. Nem é o frio, é o calor. Quanto mais calor está, normalmente as aves predispõem-se a deixar de criar e começar a iniciar o processo da muda. Ajuda à queda das penas velhas, para que as penas novas cresçam
rapidamente e substituam essas penas velhas. Portanto, o calor até é bom, mas nunca em excesso, não é? Hoje, por exemplo, estiveram aqui 36. 36 não me aflige muito. Por isso são 36 cá fora. Eu tenho à volta de 30 dentro do canaril. 30 para mim é tranquilo. Os níveis de umidade estavam nos 40. Tranquilo. Agora, quando temos aquelas ondas de calor de 40 graus ali durante 3, 4, 5 dias seguidos, fica tudo quente, fica o interior, não chega aos 40, mas a sensação térmica parece que está nos 40, a umidade vem por aí abaixo, tudo isso vai afetar o processo da muda porque é um calor excessivo. Ok? Deixem só ver aqui os comentários. Bruno Dias, como eu nunca queria canários, o meu forte foi sempre exóticos e mudei para os canários. E estou a amar a criação de canários, só tem duas raças, Gloucesters e Alecrim português. Temos aqui mais um criador de canários, top, top, amigo. Nuno Duarte, eu uso em grão, mas não dou na papa, costumo meter na água para umedecer as pérolas e desfaz facilmente. Pronto, é uma técnica, estão a ver? Aqui mais uma técnica, pronto. Se desfaz facilmente na água, maravilha, fica misturado nas pérolas, aquilo fica agarrado depois às pérolas e os passarinhos comem. Top, olha, não conhecia essa técnica, amigo, muito bom. Paulo Palmeiro, o pólen da abelha da pineta é excelente, mas é um bocadinho mais caro, amigo. Eu já comprei aqui há uns tempos e cheguei à conclusão que compensa mais irmos ao hipermercado ou ir a uma ervanária e adquirir lá que sai mais barato. Sai mais barato. O da pineta é bom, sem dúvida nenhuma, mas é caro. Se compararmos a quantidade com relação ao preço, sai muito mais caro. Nuno Duarte, Paulo, eu uso fresco e congelado. O pólen da abelha, amigo. Eu normalmente uso sempre fresco, congelado nunca usei. Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Olá, amigo Edmilson, como está? Tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Edmilson. Paulo Palmeiro, eu nunca dei fresco, nem congelado, nem sei onde encontra. Eu, quando digo fresco, vem em pó, pronto a dar, não é? Para mim, o fresco é isso. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, tudo bem? Peço desculpa pelo atraso, é que estava a grelhar o entrecosto para a janta. Ui, já aqui a meter veneno. Ui, o belo do entrecosto para a janta. Bom apetite, amigo. Nuno Duarte, verdade, já tinha reparado nisso no meu lizard que anda solto. Fica isolado e completamente parado e poucas penas perde. Nos dias que o deixa andar junto com os outros, quase que dá para fazer uma almofada e fica uma ave mais alegre e a alimentar-se melhor. Lá está. Pedro Alves, parabéns e obrigado, amigo Santos, pela live que faz. Ajuda muito a ornitologia em Portugal. Obrigado, amigo. O meu objetivo é esse e mais nenhum, meu amigo. É unicamente essa situação e fico muito feliz por ver vocês aqui presentes. Fico muito feliz também por este tipo de comentários, mas também por vocês estarem aqui presentes. Nuno Duarte, Paulo Palmeira é igual ao que vês em bola, mas fica sempre mais úmido e amarelo. É mais natural, mas tem que ser retirado e congelado se deixar secar. Trouxe do Alentejo, diz o Nuno. Canaril Costa, concordo com o Vítor, para mim um dos fatores mais importantes na muda, se não o mais importante, é a luminosidade, a penumbra, não é a escuridão total como vejo em alguns canaris. E exatamente, é isso mesmo, pronto. Era exatamente isso que eu queria dizer, meu amigo. António Serrano, uma muda normal sem grandes problemas por norma, quantos meses pode durar? É entre 4 a 6 semanas, meu amigo, é um mês e meio. Uma muda perfeita é um mês e meio. Poderá prolongar-se até aos 2 meses, ou seja, poderá ir de 4 semanas a 8 semanas e dizermos que é uma muda normal, ok? Mas o normal anda ali entre 4 semanas a 6 semanas, um mês a um mês e meio, mais ou menos. Bruno Dias, bom amigos, tenho que sair, vou jantar, a minha já me chama, então vá, um bom apetite, obrigado por ter estado presente até amanhã. Nuno Duarte, quando me refiro ao fresco, é o ser retirado das colmeias e congelado de seguida, sem deixar de desidratar. Ok, amigo. Pois desconheço, quando compro já vem em pó. Eu até tenho comprado a um rapaz que também é criador, agora não lhe sei dizer o nome, mas ele às vezes faz propaganda no Facebook. E ele é apicultor, para além de criador de pássaros, é apicultor também. E aquilo vem numas chaquetazinhas e vem em pó, pronto. Não tenho que congelar, não tenho que fazer nada, aquilo está sempre ali dentro. Tira-me a dosagem certa para misturar por quilo de papa, e top. Meus amigos, agora vou falar aqui como evitar os problemas durante a muda da pena. Uma alimentação adequada. Oferecer uma dieta balanceada com rações específicas para a espécie em questão, frutas variadas, vegetais e suplementos vitamínicos e minerais são todos alimentos essenciais para uma boa muda de pena. Ambiente adequado. Proporcionar um ambiente tranquilo, com temperatura e iluminação adequadas, sem stress
e com espaço nas voadeiras para as aves se poderem exercitar. Prevenção e tratamento de parasitas. Manter a gaiola limpa e realizar exames veterinários regulares para identificar e tratar possíveis infestações por parasitas. Aplicar ainda, quando eu refiro os parasitas, é a tal situação dos parasitas internos. Aplicar ainda um antiparasitário externo, que é a tal situação que eu refiro que faço sempre que desmancho um casal, ok? Depois aqui é a tal situação que de uma vez por todas os criadores têm que começar a aproveitar esta ferramenta, que é o atendimento veterinário. Eu, por acaso, aqui ainda não tenho, mas eu estou a pensar seriamente em começar a ter mesmo um atendimento veterinário, ou seja, em vez de apenas enviar as fezes que faço a recolha para análise, começar a tentar ter aqui um veterinário que venha pelo menos aqui uma vez por ano analisar as minhas aves. Penso que é extremamente importante e relevante. E já é possível nós fazermos isto. Portanto, atendimento veterinário. Consultar um veterinário especializado em aves em caso de problemas na muda para diagnóstico e tratamento adequado. Meus amigos, é uma das ferramentas que na atualidade o criador de aves tem ao seu dispor e que tem que colocar em prática. Não vale a pena continuarmos lá no passado, onde não tínhamos esta ferramenta e, infelizmente, tínhamos que nos sujeitar a fazer aqueles tratamentos preventivos. Hoje em dia não vale a pena irmos por aí. Temos que dar o salto, temos que evoluir, meus amigos. Hoje em dia temos esta ferramenta ao nosso dispor, que é a ajuda veterinária. Já temos alguns veterinários que são especialistas em aves e temos que fazer uso. Ok? Depois, e para mim o ponto mais importante de todos, que eu deixei para o fim, que é a observação, monitoramento por parte do criador. Observar as aves regularmente para identificar sinais de problemas e agir rapidamente. Este é um dos grandes segredos que define um bom criador de um criador mediano, meus amigos. A observação do plantel com regularidade, agarrar as aves sempre que necessário para efetuar despistes de alguma suspeita que o criador tenha, que possa estar a afetar as mesmas, etc. Este, para mim, é o ponto principal e que está totalmente ao alcance do criador. Outros pontos, por uma razão ou outra, às vezes poderão fugir ao nosso controle. Agora, a observação, o monitoramento das nossas aves, não. Só se formos desleixados, só se formos criadores medianos. Se formos aquele tipo de criador que chega à muda da pena, vai a correr ao canaril, só despejar comida, só trocar a água e vem-se embora, esse criador nunca vai ser grande criador de aves. Desculpem que vos diga, mas é verdade. Agora, se formos aquele criador que enquanto está a dar comida e a trocar a água, está sempre a observar e a ver, espera aí, estão ali 6 passarinhos, há ali um que está sempre a criar brigas, bora tirar. Espera aí, está um passarinho mais encostado ao fundo, deixa-me lá agarrar para ver se está tudo bem com o pássaro, se é de estar a ser agredido por outro pássaro, se é o passarinho que já está a ficar com as defesas em baixo e já tem ali alguma coisa a acontecer. Agarrar num passarinho, manusear, deixa lá ver se estão a nascer quistos, controlar, apontar, a ave com a anilha 67 está-lhe a aparecer um quisto, quando terminar a muda, arrancar-lhe o quisto. Estas pequenas coisinhas estão totalmente sob o nosso controle, são aquelas técnicas, aqueles segredos que todos os criadores podem colocar em prática no seu plantel de aves e que muitas vezes, infelizmente, não o fazem. Isto é prático, meus amigos, isto não é segredos, não é nada. É manuseio, monitoramento, observação. Nada mais, nada menos do que isso. Nós, desta forma, assim conseguimos antecipar, muitas vezes, algumas coisas que estejam a decorrer com os passarinhos. Olhar para o fundo das gaiolas, fezes muito líquidas, sangue, ter sempre atenção aos pormenores. Cloacas entupidas, nos glossos acontece sobremaneira. Vocês têm uma plumagem muito densa, basta uma ave estar com diarreia, em vez de expelir a fez cai ali toda, parece um ovo a cair numa frigideira para fritar. Não, fica ali agarrado à cloaca. Está de diarreia um dia, 2 dias, o criador não se apercebe, não olha com olhos de ver, a ave ao 3º dia está entupida, já não consegue expelir fezes, morre. Congestionada. Porquê? Porque o criador
não estava atento, não observou. O criador, se tem observado, chega ali, desbloqueia ali aquelas fezes, se for preciso arrancar ali um bocadinho de penas à volta da cloaca, limpa ali aquilo ali com um bocadinho de água, automaticamente tenta logo dar eletrólitos, porque uma ave com diarreia vai desidratar, repõe os níveis de eletrólitos na ave, a ave já está descongestionada, já vai fazer fezes, e depois é uma questão de controlar, isolas a ave e vai-se controlando. As fezes já estão melhores, a ave já está melhor. Quando a ave está boa, volta lá para o sítio onde estava. Fácil, meus amigos, não há segredos. Portanto, onde é que eu aqui estava? Bruno Dias, abraço grande Vítor e Paulo e a todos os criadores. Um forte abraço, meu amigo Ilídio Gomes. Boa tarde, amigos criadores. Olá, amigo Ilídio, tudo bem? Rui Rocha, abraço, Bruno. Hilário Moreira, chama-se Bruno. E pronto, meus amigos, penso que foi aqui mais uma live. Epá, uma coisa que acontece e que está a decorrer neste momento aqui no Hemisfério Norte, nomeadamente aqui para os criadores da Europa. Para os criadores do Hemisfério Sul, sabemos agora que estão a iniciar as criações, estão numa fase diferenciada da nossa, mas aplica-se a posteriori, quando terminarem as criações, vão-se depois deparar com a muda da pena, portanto fica sempre aqui uma live para voltarem a ver a posteriori, porque são alguns dos temas principais, dos problemas principais que ocorrem durante a muda. Muitos outros haverão certamente, lembro-me daqueles que são aqueles que acontecem com uma maior frequência, ok? Meus amigos, vamos ficar por aqui. Como podem ver, os dias já estão a ficar mais curtinhos, já se nota bem. Que esteja tudo a correr aí bem para os amigos que estão-se aí a deparar com incêndios muito perto, onde têm as aves. Corra tudo pelo melhor, que não haja aí perdas nem de familiares, nem de amigos, nem de habitações e de passarinhos também, ok? Muito importante terem cuidado com a inalação do ar. Se verificarem que o ar está muito rarefeito, que está a ficar pesado para nós que somos humanos, é sinal que para os passarinhos já está insuportável. Portanto, controlem muito bem essa situação, meus amigos, ok? E pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Como já é a panagem do canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Até amanhã, um forte abraço, fiquem bem.